E eu convido aqui deixa eu ver, que eu vou convidar aqui para estar orando com a gente a Evelyn, tá, Evelyn? Fazer a oração inicial aqui com a gente. Você pode fazer? Posso sim. Então, vamos lá. Vamos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste até o presente momento. Um dia santo, Senhor, que temos a oportunidade de honrar e glorificar o teu santo nome e aprender mais deitados nesse tempo do fim, meu Deus. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele está fazendo de coisas que realmente são de arrepiar cabelo para enganar milhares. E, se possível, até os escolhidos, ele está tentando de todas as formas enganar, para que ele tenha menos sofrimento no fogo do inferno, que é o lugar preparado para ele. Mas, Senhor, nos dá sabedoria para aprendermos aqui, Senhor, e estarmos despertos, de fato, e nos dá a luz do Teu Santo Espírito para que possamos suportar tudo que está vindo por aí e que não deixemos ser enganados, porque o Teu Santo Espírito vai nos mostrar toda a verdade. Fica conosco e nos dá um sábado deleitoso na Tua presença, é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão aqui conosco. Como eu falei no início, é um prazer estar aqui estudando com vocês as Sagradas Escrituras. E hoje nós estamos com o tema o Romanismo e o Movimento Ecumênico. A primeira parte do nosso estudo vai estar focando no romanismo, né? E nós vamos começar do início, quando a Bíblia fala do surgimento do romanismo, mas como tudo isso aconteceu? Como vieram a descoberta? Como é que a gente sabe que é o romanismo? Entendeu? Então, nossos estudos de hoje estão baseados em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, e na sequência vem Apocalipse, e aí você segue com a gente também vai estar baseando-se em história, né? Teremos aqui relatos históricos que vão assim, contextualizar e reforçar tudo aquilo que nós estamos estudando dentro da palavra de Deus, porque o nosso método é historicista. Então, nós temos que ter todas essas bases para poder estar respaldando dentro da palavra de Deus, é claro. E, para início, nós precisamos, já que nós vamos falar sobre o romanismo, nós precisamos começar como tudo começou, né? Como chegamos a essa ideia de romanismo? Baseado em quê? E nós começamos aqui com Daniel, o livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 2, nós vemos uma estátua, que é o sonho de Nabucodonosor. Mas também tem um outro sonho, que é o de Daniel, no capítulo 7, onde ele vê alguns animais saindo do mar. Antes de passar a voz para o nosso querido amigo Joelson, eu gostaria de fazer uma exemplificação para vocês. Que a Bíblia, ela mesma se auto-interpreta. E quando tem um sonho, como Daniel teve esse sonho desses animais saindo do mar, e esses animais, ele mesmo, lá em Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua, ele suplicou a Deus que Deus desse um entendimento a ele. E não só revelasse qual era o sonho, porque nem o sonho Nabucodonosor sabia qual era o sonho que ele tinha tido, mas que também desse a interpretação do sonho. E assim Deus fez. Deus deu a Daniel a revelação de qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e o significado desse sonho. Já lá em Daniel capítulo 7, Daniel agora tem um sonho. E esse sonho é para complementar o entendimento do sonho de Nabucodonosor. E ele vê 4 animais saindo do meio do mar. E eram cada um animal mais espantoso que o outro. Mas diz que o 4º animal era ainda pior do que todos os outros animais. Então, no nosso primeiro estudo, nós vamos estudar, nós não vamos, assim, como fala assim, detalhar cada reino, mas a gente vai dar um esboço, né, um resumo de como chegou a esse entendimento, para que possamos entrar no Império Romano, beleza? Mas eu vou deixar que o Joelson fale aqui, faça o cumprimento, aí depois eu vou explicar o significado de cada símbolo, tá bom? Então, vou passar a voz para o Joelson. Boa noite, Watson. Feliz sábado. Juliana, feliz sábado. Núbia. Joelson. Boa noite, feliz sábado também a todos.
No sábado, boa noite. Ok, boa noite a todos. É impossível estudar o livro de Apocalipse sem o entendimento ou ter como ponto de partida o livro de Daniel, até porque tudo começa basicamente no livro de Daniel, né? E falando da realidade de Babilônia, evidentemente nós temos outras realidades de impérios no contexto do sonho de Daniel, no capítulo 2, 7 e 8, com impérios que também exerceram grande influência sobre a questão da adoração, a questão da perseguição ao povo de Deus. E Babilônia é, na verdade, o ponto mais interessante dessa questão de poder que persegue, de poder que, de certa forma, busca subverter a realidade do governo de Deus. E para entendermos Apocalipse 13, que, de certa forma, é a base do nosso estudo de hoje, é importante entender alguns elementos dos capítulos 2, 7 e 8 de Daniel, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas falando de Babilônia, nós temos elementos na Babilônia histórica que estão bem presentes na Babilônia mística, ou a Babilônia de Apocalipse, né? Como, por exemplo, a questão do o capítulo 3 de Daniel, é quando uma imagem é erigida ali na planície de Dura, e o objetivo é tão somente a subversão da adoração ao verdadeiro Deus, seguida de ameaça daqueles que não se submeterem à adoração da imagem do rei Nabucodonosor. Então, nós temos, a partir desses elementos aqui, um pano de fundo para entendermos o ápice da profecia no capítulo 13 de Apocalipse, que também é apresentado ali um contexto de imagem para que todos adorem a esta imagem em, em caráter de subversão ou de abandono à adoração do verdadeiro Deus, né? Eu poderia aqui linkar vários elementos da história com a escatologia de Apocalipse 13, ou do livro de Apocalipse no geral, né? Mas por hora eu vou ficar com essa questão aí, porque nós temos algumas coisas assim bem interessantes no tocante à formação de imagem lá do capítulo 3 de Daniel, ligada à Babilônia, bem como a questão da imagem, que também é formada no capítulo 13 de Apocalipse, né? Você tem duas bestas ali, e, curiosamente, há uma união de poderes para que, no final, a intenção de um sistema paralelo ao sistema de adoração estabelecido por Deus seja estabelecido no lugar de Deus, né? Então, o que nós temos no presente e no futuro breve não é nada novo, tudo faz parte de um cenário de grande conflito já predito por Daniel e outros profetas na Bíblia, mas que João detalha com mais clareza para a gente no Apocalipse. Obrigado, Joelson. Como eu falei bem aqui, a gente vai falar sobre algumas simbologias. Daniel, quando interpretou o sonho de Nabucodonosor, sobre a estátua que vocês estão vendo aí, ele viu em sonho, quando Deus revelou para ele que cada parte dessa estátua representava um reino. E, posteriormente, lá em Daniel capítulo 7, ele vê agora não mais uma estátua, ele vê agora animais, né? E cada um desses animais correspondem também aos mesmos reinos
que correspondia à estátua, à divisão da estátua. E para que vocês entendam, lá em Apocalipse capítulo 17, verso 5, como eu falei que a Bíblia se auto-interpreta, ela diz o significado de mar. O significado de mar é povos, nações e multidões. E dos animais, lá em Daniel capítulo 7, verso 17, também já diz o significado desses animais que apareceram em sonho para Daniel. O anjo especifica dizendo para ele que são reinos, né? Então, esses reinos correspondem aos mesmos reinos do sonho de Nabucodonosor. E aqui na imagem você pode ver que a cabeça de ouro corresponde ao leão. Por quê? Porque esse reino tinha algumas características que eram semelhantes a esse metal e a esse leão. A cabeça de ouro e o leão, um símbolo popular de Babilônia, representam o Império Mundial Babilônico na época, né? Que corresponde ao ano 608 até o ano 538 a.C. As asas de águia descrevem a velocidade descreve as velozes conquistas de Nabucodonosor. Já o peito, que era de prata, que corresponde ao urso que você vê aqui no sonho de Daniel, correspondem ao Império Medo-Persa, que se você estudar na história, você vai ver que ele é o segundo reino que vem após o reino babilônico, que eram impérios. Nós estamos falando de impérios, que foram chamados de grandes impérios. Depois do Império Babilônico, que caiu na mão dos medos persas, que também se tornou um grande império. Agora, por que essa simbologia entre a prata e o urso? No ano de 538 a.C., estabeleceu-se um duplo império dos medos persas. As três costelas representam os reinos conquistados, Lídia, Babilônia e Egito. Os persas foram os mais fortes do que os medos persas, permaneceram mais tempo no poder. Note que levantou-se uma pata, levantou-se mais de um lado do que do outro. Isso representa que um lado era mais forte do que o outro. A prata também era um metal muito usado, e também significa que ele era um império poderoso, mas não era tão poderoso quanto a Babilônia, né? E abaixo vemos a Grécia, exatamente isso. Depois do Império Medo-Pérsia, veio a Grécia. A Grécia que derruba os Medo-Pérsias, né, e se torna um grande império em sua época. Por volta, eu pediria, se possível, alguém que está com o cachorro desligar o microfone, por gentileza. Que foi? Que problema? Você vai querer morder? Fiquei até com medo agora. Passava. E... Por gentileza, eu gostaria de pedir quem está com o microfone aberto, que está com o cachorro, desligar o microfone. Põe ajeitando nisso. Pronto, eu desliguei aqui. Temos a Grécia, né, que vem posterior aos medos persas. E na Grécia, ela é representada pela cintura de bronze, né? E também pelo leopardo de 4 cabeças, né? E com asas. A vitória muito rápida da Grécia é representada pelas 4 asas, sob o comando de Alexandre o Grande, fizeram da Grécia um poder mundial no ano 331 a.C. Depois da morte de Alexandre Magno, o império dividiu-se em 4 partes, lideradas pelos seus 4 generais: Trácia, Síria, Macedônia e Egito. Note as 4 cabeças. Essas 4 cabeças representavam os 4 generais, né, de Alexandre o Grande, que foram divididos todos os territórios que Alexandre tinha havido conquistado. Depois da Grécia, que se tornou um grande império e governou por um bom tempo, e depois de ser dividida, repartida, surgiu o Quarto Império. E esse, como diz lá no sonho de Daniel, seria o mais terrível. Parecia um monstro terrível. Ele era representado pelas pernas de ferro da estátua e também por um animal terrível, que era indescritível. Você vê que os outros animais todos, Daniel consegue descrever, mesmo que sejam animais alados, ele consegue descrever, dar uma forma para eles.
Mas esse animal, ele era indescritível, ele não tinha uma forma, só sabia dizer que ele era terrível e causava espanto e medo. E esse animal representa as duas pernas de ferro, né? No ano 168 a.C., os romanos estabeleceram o Quarto Império Mundial, por causa da severidade e intolerância com a qual subjugaram as outras nações. Este império foi conhecido como o Reino de Ferro. Note as pernas de ferro da estátua e os dentes do animal. Então, é uma coisa espantosa que causava medo. E assim a gente faz um breve resumo para vocês do sonho de Daniel e a representação dos reinos, né? E a sucessão de cada reino. E a gente para aqui no reino no reino de Roma, no Império Romano. Como eu falei, a gente não vai entrar em detalhe como foi a sucessão, como foi a queda de cada reino, porque o nosso intuito aqui é falar sobre Roma. Mas você pode perceber que a história colabora com os fatos bíblicos. Eu gostaria de lembrar para você que quando Daniel falou essas coisas, Medo-Persa, Grécia, Império Romano ainda nem existia, entendeu? Ele estava no reino de Babilônia quando ele viu o sonho da estátua. E já entrando para o reino dos Medo-Persas. Mas tudo isso foi visto e Deus avisou a eles com antecedência. E agora nós vemos a comprovação de todos esses sonhos de Daniel, esse relato bíblico dentro dos livros de história. Basta você pesquisar dentro dos livros de história, você vai ver que a sequência é exatamente essa que Daniel narrou. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Watson. Ok, Cláudia, Cal e... Ah, não falei dos pés. Pode falar, pode ir. Não, quer falar? Pode falar, eu aguardo. Não, eu esqueci de falar dos pés. Vou só dar antes de passar para você aqui. Pode E os ser. pés que representam o barro, a união do barro com o ferro, representa o reino da Europa. Devido à imigração maciça durante o período de 351 a 476 d.C., o Império Romano foi dividido em 10 pequenos reinos europeus. Note que os 10 chifres e os 10 dedos, os chifres divididos na mais prósperos, e a afirmação de que não há... A gente não estou conseguindo ler direito aqui. Vou ler aqui no meu papel. E os chifres divididos mais prósperos, e a afirmação de que não se uniram à mistura de ferro e de barro dos 10 dedos, representa a impossibilidade da união da Europa, né? Que a Europa seja unida algum dia. Também representa que haveria reinos dentro da Europa, uns reinos mais fortes e uns reinos mais fracos, e que, por causa disso, nunca eles conseguiriam dar liga. Isso é um breve resumo do que a gente viu sobre os reinos, e agora a gente vai entrar dentro, de fato, na temática sobre Roma. Mas antes, vamos dar a oportunidade para o Alisson poder estar falando. Ok, Cal. Boa noite a todos. Boa Feliz noite. sábado. Eu fazendo aqui ouvindo essa narrativa sobre o assunto, e você chegou até a comentar hoje no escritório a respeito que o tema seria um tema muito profético. A gente percebe que o desfecho, né, de todo esse assunto mostra um interesse de poder territorial, né, vamos dizer assim, uma territorialidade, porque é o sentido de terra juntamente com poder forçado. Então, a gente percebe que quando Nabucodonosor, você ressaltou bem aí, quando Nabucodonosor levanta essa estátua, ele está claramente dizendo que ele passa a ser o único formador de opinião e único como Deus em Babilônia. E daí em diante a gente começa a ver os desfechos dos demais reinos que vêm sucessivamente, que os medos e os persas, depois vem Grécia, que é Alexandre o Grande, mas todos eles têm uma identificação muito grande. Desejos de poderes territorial, ou seja, ter o domínio em suas mãos. Não é diferente do que vocês vão entrar agora sobre o domínio territorial, agora domínio territorial, mas também domínio religioso, ou seja, de consciência.
E aí entra justamente o livro do Apocalipse, que destaca claramente sobre a adoração forçada conscientemente, né, levando as pessoas a terem uma decisão forçada para que esse domínio se torne único e poderoso. Então, sai da área territorial, de área, vamos dizer assim, abrangendo a linha de terras, e passa a ser agora uma linha espiritual, né? Tanto que nasce aí um fortalecimento da Roma pagã, e depois ela entra com a Roma papal, como você vai colocar daí em diante junto com Joel e os demais que vão participar. Ou seja, eu entro, pego tudo que estava lá no passado, que a gente sabe que Roma foi o último reino a chegar e a se manter firme, e daí houve uma divisão, né? Mudança de princípio de paganismo para um falso religião, né? Mas com o mesmo princípio do passado, ou seja, o paganismo com efeito religioso, que aparentemente parece ser religioso, mas é apenas uma ação fictícia na mente das pessoas de achar que assim está tudo direitinho, e aí surge esse predominante poder que será falado por vocês aí através do estudo que é a Roma Papal. Obrigado, Watson. Se você tiver interesse em fazer algum comentário, alguma pergunta, basta você fazer igual o Watson, fazer um sinalzinho da mão, tá? E para que fique visível aqui, para que eu possa dar oportunidade para vocês, se você quiser fazer alguma pergunta ou então complementação. Até aqui, vocês estão compreendendo tudo que a gente está passando? A gente pode seguir em frente? Eu vou falar, né? Então, vou seguir em frente. Bom, nós chegamos aqui agora no Império Romano, que é aquela parte das pernas. Lembra que a gente viu lá atrás? As pernas de ferro, que Daniel viu. Então, nós vamos... Aqui o título diz que são as duas fases do Império Romano. Nós vamos entender porque foram duas fases do Império Romano. A primeira fase do Império Romano é a fase das pernas de ferro. E aqui diz que essa fase durou entre o ano 168, quando começou, né, antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. E a segunda fase, que é Roma papal, essa primeira fase é chamada de Roma pagã. Roma pagã, porque ela tinha religião? Tinha, ela era a religião pagã, adorava vários deuses, mexia com o misticismo, com o ocultismo, entendeu? Então, era essa religião pagã de Roma, por isso é chamada de Roma pagã. Ela também é chamada de Roma imperial, mas nós chamamos de Roma pagã porque a religião predominante em Roma era o paganismo, era a adoração de vários ídolos, o ocultismo, né? Então, essa era a religião que predominava em Roma pagã. Já aqui, nós temos, na segunda fase, a Roma papal. E logo vocês vão perceber no estudo porque ela é chamada de Roma papal. Essa segunda fase durou mais tempo do que a primeira fase de Roma pagã. Ela durou do século V até o século XVIII. Tá? E nós vamos entender aqui no decorrer do nosso estudo cada fase, o que compunha a fase de cada período. Primeiro, nós vamos entrar agora na história de Roma pagã. Como foi a fase de Roma pagã? Então, nós estamos aqui no terceiro slide, né? E ele vai contando, falando como foi a fase de Roma pagã. Antes, eu vou fazer uma leitura aqui, que fala sobre o Quarto Império. Em Daniel, capítulo 8, de uma das 4 pontas do bode, o profeta viu sair uma ponta muito, muito pequena, que cresceu para o Oriente e para a terra formosa, que é Israel, e se engrandeceu até o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo, e foi por ele retirado o contínuo sacrifício. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Daniel 8, do 9 até o 11. Fala-se aqui de Roma em todas as suas fases.
Ela, de fato, conquistou a Terra Formosa, se levantou contra Cristo, o príncipe dos príncipes, no ano 31 depois de Cristo, e o Império Romano também destruiu o Templo de Jerusalém, o santuário terrestre, no ano 70 depois de Cristo, acabando com o sacrifício judaico de cordeirinhos. As profecias se cumpriram com exatidão fantástica dentro do período do Império Romano. Ainda falando sobre as pernas. Ambos os períodos são caracterizados pelo ferro, força e perseguição ao povo de Deus. O Império Romano foi, aos poucos, se desintegrando e, no ano 476 d.C., com a queda de Rômulo Augusto, seu último imperador foi dividido em 10 partes que hoje constituem a Europa. O que aconteceu no período do Império Romano? No período do Império Romano, como bem a gente acabou de ler aqui, teve Jesus foi morto, foi crucificado, né? Nós vemos que Jerusalém foi invadida, destruída, né? No período que Jerusalém foi invadida e destruída, o povo cristão, muitos cristãos da igreja primitiva também foram perseguidos e mortos, houve um ódio contra os cristãos. Porque, deixa eu explicar para vocês, na verdade, os cristãos não eram vistos como cristãos, eram vistos também como judeus. Porque os cristãos seguiam Jesus, que era judeu, e eles viviam, tinham os ritos como judeus. Então, assim, dentro do Império Romano, eles não viam eles como algo fora do judaísmo, eles viam eles como judeus também. Seguiam Nazareno, né? Tinha eles guardavam o sábado, eles tinham toda aquela pensamento, né? Liam a Torá, essa questão toda. Então, eles eram vistos como judeus mesmo. Então, Roma teve um grande ódio depois do ano 70, que eles invadiram Jerusalém, eles disseminaram, teve um grande ódio contra os judeus, né? E daí eles também começaram a perseguir os cristãos, pensando que os cristãos eram judeus. Antes de Roma invadir Jerusalém, os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Mas depois que houve essa invasão e a destruição de Jerusalém, os cristãos passaram a ser perseguidos também pelos romanos, entendeu? Que agora os viam também como uma seita judaica, né? E eles odiavam todos os judeus, então perseguiam todos os cristãos. E, de acordo com a história que nós vemos, Satanás tentou destruir a igreja de Deus através dos imperadores romanos e suas ferozes perseguições. E se você estudar a história, como eu falei, para vocês estarem estudando lá o livro do Grande Conflito, como a igreja primitiva foi perseguida, né? Os livros de história também que falam sobre isso, entendeu? O livro História da Redenção também, você vai ver como a igreja no início foi perseguida pelos imperadores, foram lançados para os leões, né? Para outros animais, né? Foi um momento de grande tortura naquela época, no período do Império Romano. Entrava imperador, saía imperador, mas a perseguição só aumentava. E também vinham todos os tipos como fala? De crendices que eram levantados contra os cristãos, porque os cristãos chamavam uns aos outros de irmãos. Eles falam, eles casam entre irmãos, embora isso era normal no paganismo, né? Havia reis que se casavam com suas irmãs, mas eles falavam, quando Jesus fala assim, comer o corpo de Cristo, né, de uma forma simbólica, eles falavam, eles são canibais. Então, interpretavam, e aquilo fazia com que as pessoas sentiam-se mais ódio ainda dos cristãos, e pensavam que os cristãos eram, como fala, ateus, não criam em Deus, porque eles acreditavam no Deus que não podia ter imagem, entendeu? Todo tipo de pensamentos, assim, como fala, distorcidos, se levantava contra o cristão, que fazia com que a turba se aumentasse de raiva. Por outro lado, a morte dos cristãos também fazia com que muitas pessoas se convertessem ao cristianismo, porque a atitude com que eles enfrentavam a morte, a palavra de Deus mostra que o sangue dos cristãos era como semente, fazia com que, como se aquilo fosse convertendo e tocando mais o coração das pessoas. Evelyn? Bom, eu fiquei refletindo aqui no que você estava falando, que todas as atitudes dos cristãos, a Santa Ceia, tudo, fazia com que as pessoas tivessem motivos na mente deles, né, que eles distorciam, para odiar cada dia mais os cristãos. E
quando eu sempre ouvi falar que a gente vai ser perseguido pelos próprios adventistas, várias coisas vão acontecer, eu ficava assim, meu Deus, como que isso vai ser possível? Como é que os próprios adventistas vão perseguir a gente? Como é que o povo de outras igrejas a gente já imaginava, né? Mas mesmo assim, até pessoas da nossa própria família, eu ficava sempre me perguntando. Mas, devido ao cenário mundial que a gente está vivendo hoje e as coisas absurdas que a gente está vendo no meio adventista, né, com as pessoas subvertendo a verdade da palavra de Deus, eu consigo entender tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, eles pegam e distorcem, diz que é preconceito, que é homossexual, como é? Desculpa, homofobia, tudo é um tipo de fobia, tudo é um tipo de preconceito, a gente não pode se posicionar. Estão postando agora até contra os 10 mandamentos, né? Um pastor aí de uma comunidade aí, para não citar nomes, falando que se você pega os 10 mandamentos e se você falar do amor com os 10 mandamentos, já invalidou o amor, sendo que nada a ver, porque os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus e Deus é amor, né? E não existe amor passando a mão pela cabeça da pessoa sem repreender, porque quem ama repreende. Mas, enfim, eles estão subvertendo tudo e cada dia que a gente, quanto mais a gente fala a verdade, ou a gente vive a verdade, é motivo de eles odiarem mais a gente, isso dentro do nosso meio. E principalmente as pessoas lá fora que vão criar mais ódio da gente. E hoje eu consigo entender claramente o que vai acontecer mais para frente, porque tudo que a gente fizer no sentido de se posicionar contra o mundo e fazer as coisas certas vai fazer com que eles tenham mais ódio da gente e queira trucidar a gente, como você estava explicando naquele dia, a respeito de quando o Espírito Santo se afastar da Terra. Exatamente. Obrigado, Evelyn. Tá? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Antes de passar para a próxima página, levante sua mão. Watson, Sabrina, Joelson. Calma. Eu esqueci de levantar a mão, mas não sei se alguém levantou. Eu queria apenas enquadrar o pensamento de Evelyn nesse sentido, quando ela aborda a situação sobre o nosso meio, ou seja, dentro da comunidade. A gente precisa extrair isso de nossa própria consciência, pensamentos que façam-nos a entender que nem todos que estão dentro da comunidade vivem o que a comunidade deveria viver, que é o princípio básico da crença religiosa. Muitas vezes as pessoas elas terminam adentrando dentro de um princípio religioso ou de uma congregação e acham que ela pode sim discordar, e o nosso país é um país laico, não só para a questão religiosa, mas para a questão também de ou concordar ou discordar de qualquer ponto de vista. Porém, a igreja ela tem uma base alicerçada, né, que é a Bíblia, e tem como vamos dizer assim, um entendimento de suposto sustentação de apoio, que é o Espírito de Profecia. Agora, se fizermos um levantamento de quantas pessoas já tiveram interesse para estudar o Espírito de Profecia, o que é que os livros contam um relato do passado, certamente essas pessoas estariam mais com base. Mas, às vezes, não acontece isso. A pessoa entra na igreja porque acha que a igreja tem realmente um meio de adoração diferente das outras, tem suas doutrinas, né? Alguns princípios não é regra, mas um princípio de orientação, e às vezes a pessoa termina se habilitando a conviver naquela comunidade, mas nem todos vão concordar com tudo o que está escrito, não só na Bíblia, como também nas profecias, porque entram apenas para viver o seu jeito, e foi o que aconteceu também no passado. Muitos cristãos foram induzidos ao erro, né, através de Constantino, apoiando a ideia de substituir sábado pelo domingo. Eles mesmos permitiram isso, porque eles poderiam ter mantido a sua fé firme e não ter cedido, mas terminou indo pelo que a maioria terminam seguindo. Obrigado, obrigado, Watson. Joelson, gostaria de comentar alguma coisa? Marcelo? Não, pode prosseguir. Bom, vamos prosseguir aqui.
Pronto. Por falar de discordâncias e pensamentos, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, ó. Desde a época de Paulo, dos discípulos, né, da igreja, quando ela estava na igreja primitiva, já havia sendo disseminado no meio do povo de Deus discordâncias e heresias que estavam tentando ser interpretadas. Ora, Paulo e os discípulos tinham problemas com os judeus tentando enfiar doutrinas erradas, ora os gentios semi-convertidos também ficavam tentando enfiar doutrinas erradas. Isso você vai poder estar vendo lá no livro do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, com mais abrangência, vai estar detalhando sobre isso, por isso eu indiquei esse livro lá para você estar lendo. Esses livros que eu indiquei para vocês, ele fala com mais abrangência, você vai estar tendo um vislumbre muito maior, porque aqui a gente está tentando passar para você a história, mas de uma forma resumida, porque senão a gente ficaria aqui dias detalhando tudo. Mas esses livros vocês vão ver com mais clareza, entendeu? Tudo que a gente gostaria de poder estar falando para vocês aqui, das heresias que estavam tentando ser entrada. E eles foram fielmente combatidos pelos apóstolos do Senhor, principalmente por Paulo, que era o que mais batia de frente com todas essas heresias que ficavam tentando perpetrar dentro da igreja. E Paulo fala lá em Atos, capítulo 20, em diante, do verso 29 em diante, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida essa que ele diz da morte dele, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não terão pena do rebanho, e dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Olha que Paulo já estava advertindo que depois da partida dele entrariam lobos cruéis, e esses lobos cruéis tentariam torcer a verdade, a fim de atrair os discípulos. A história nos fala que Paulo indica que, após a sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores. Quem eram os supervisores? Os bispos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, como é que funcionava a ordem dos bispos. Hoje, na Igreja Católica, tem o arcebispo, né? E tem um arcebispo, e depois quem mais, Joelson? Tem o bispo, arcebispo, né? E, por fim, o Papa. O Papa é considerado o bispo maior. O Papa Não, tem outros ainda aí. Tem o arcebispo, tem um bispo, tem o... É que eu estou tentando lembrar aqui, eu não estou conseguindo lembrar. O clero é muito grande. O clero é grande. Mas tem 3 ordens, se eu não me engano, 3 ordens até chegar ao Papa. Aí, o Papa é o bispo maior. Só que na época da Igreja Primitiva não existia isso, de um bispo maior. Não existia. Existiam os bispos, que representavam cada igreja, por exemplo, o bispo de Antioquia, o bispo de Jerusalém. Lembrei. Entendeu? Os cardeais. Isso, os cardeais. Então, assim, tinha o bispo de Antioquia, o bispo de Jerusalém, que representava a liderança, né? Mas não existia um bispo supremo, entendeu? Não existia um bispo supremo, como existe hoje o Papa. Não existia. A quem todos tinham que reportar-se só a ele. Não existia isso. Então, o que aconteceu? Aí, aqui fala sobre Paulo morreu no ano 66 depois de Cristo. E o primeiro supervisor bispo de Antioquia a tomar o cargo após a sua morte foi Inácio. Ele é chamado de Inácio de Antioquia. Ele foi em 98 depois de Cristo. Inácio cumpriu com precisão as palavras de Paulo, depois de tomar o cargo de bispo sobre Antioquia. Inácio foi um dos homens mais influentes da sua época. Inácio praticamente quase copiou Paulo, porque Inácio ele tinha uma visão. Ele queria uma visão de unificação, unir todas as igrejas em um aglomerado só, onde haveria um bispo supremo. E esse bispo supremo tinha que residir aonde? Em Roma. Em Roma. O bispo Inácio exaltava a supremacia da igreja romana, lá na cidade de Roma. E ele dizia que o bispo de Roma é que deveria ser superior a todos os outros bispos. E o que o bispo de Roma decidisse era que deveria ser acatado por todos os outros bispos. Isso gerou muita controvérsia, nem todos aceitaram isso. Não foi possível
ter toda essa diretriz, porque muitos rejeitaram essa ideia. Mas Inácio lutava por essa conquista de o bispo de Roma ter essa supremacia. Além dessa heresia, que eu, a minha visão também, vejo, Inácio também disse que foi Inácio que teve a ideia de não mais observar o sábado, mas observar o dia do Senhor. O dia do Senhor agora deveria ser o primeiro dia da semana, segundo Inácio. Por que que Inácio levantou essa ideia? Primeiro, ele criou um argumento, né? O argumento de que Jesus ressuscitou no primeiro dia, então os cristãos deveriam adorar. Mas o verdadeiro motivo por que Inácio de Antioquia queria que o domingo fosse guardado, reverenciado como um dia santo, é porque depois do ano 70, Roma passou a perseguir muitos cristãos, os cristãos passaram a morrer, ser perseguidos e mortos porque eram vistos como judeus. A ideia era que, e muitos gentios se converteram na época do século II em diante, começaram a se converter à igreja primitiva. E aí, Inácio viu que se eles pudessem se desvincular do judaísmo, talvez a perseguição cessaria, entendeu? Então, eles tinham que mudar os ritos deles para não parecer mais com os judeus. Ele teve essa ideia de querer mudar os ritos para não parecer com os judeus e cessar essa perseguição. Então, ele começou a criar essas teorias, entendeu? Para que pudesse ser aceito por todas as igrejas na época, para que as pessoas pudessem desvincular essa imagem do judaísmo. Aqui tem algumas cartas de Inácio, né, que eu acabei de ler para vocês, onde ele diz mesmo assim: não mais observem o sabate, mas observem o dia do Senhor, que segundo ele era o domingo, no qual também a nossa vida floresce nele através de sua morte. Né? A segunda carta dele, ele diz o seguinte: olha, para você ver que não foi bem aceito essa proposta dele. Na segunda carta, ele disse: vimos como ex-adeptos da antiga aliança, desde então, alcançados uma nova esperança para que eles tenham desistido de manter o sábado. Então, ele falou que esses ex-adeptos da antiga aliança têm tido uma hesitação em desistir de manter o sábado, entendeu? Tem tido uma hesitação. Depois eu vou mostrar para vocês o que a história diz sobre como a igreja ainda permanecia, né? Isso já no segundo século, viu? Que já começou essas tentativas de mudanças. Inácio tenta substituir o sabate pela adoração dominical. O bispo Policarpo, quem era Policarpo? Policarpo era um seguidor de João da ilha de Patmos, entendeu? Ele seguia João de perto, ele foi educado por João, entendeu? Ele era um seguidor de João e servia João. Ele era bispo de Esmina, Policarpo foi convocado pelo bispo de Roma, que era tipo o Papa, mas ainda não era oficializada essa questão de ser Papa, para que Policarpo aceitasse o domingo de Páscoa, porque antigamente a Páscoa era celebrada no dia de Nissan, e o dia de Nissan podia cair em qualquer dia, desde que fosse no dia, né, 14 de Nissan. Então, eles queriam mudar essa data e colocar sempre no domingo de Páscoa. No domingo, a Páscoa sempre caía no domingo, né? Mas qual era o objetivo? Era o mesmo objetivo da questão dominical, e eu logo vou explicar para vocês por que isso. Então, Policarpo foi convocado pelo bispo de Roma para que ele pudesse também adotar esse modelo para Esmirna. Até então, em Esmirna se guardava o sábado e se seguia a Páscoa conforme o judaísmo, na data do judaísmo. Aí o que aconteceu? Foi pessoalmente a Roma para se opor ao domingo de Páscoa. Então, Policarpo foi para lá para protestar contra essa ideia. As últimas palavras de sua resposta ao bispo de Roma, Victor, que prometeu excomungá-lo caso não aderisse à Páscoa dominical, sobre como alterar a data da Páscoa para o que se tornou o domingo de Páscoa, Policarpo disse para o Papa, o que Policarpo disse para o bispo de Roma? Não sou aterrorizado por palavras terríveis. Para aqueles que, maior do que eu, disse, nós temos que obedecer a Deus do que a homens.
Isso está escrito na carta de Policarpo, e você pode ver essa história e essa citação também no livro de Eusébio, História da Igreja, livro número 5. Por que era interesse do bispo de Roma e de Inácio de Antioquia tanto trocar a data da Páscoa para domingo de Páscoa? Porque em numerosos testemunhos dos antigos pais da igreja, o domingo de Páscoa semanal e anual são tratados como basicamente a mesma festa, comemorando o mesmo evento que é a ressurreição. Então, isso era uma chave para poder já desvincular as pessoas dos rituais judaicos e, ao mesmo tempo, levá-los a adorar um novo dia, e não sábado mais, mas agora domingo. Querer tirar esse costume que existia na igreja primitiva, que era de guardar o sábado e também celebrar a Páscoa na mesma época que os judeus celebravam. Todos esses costumes existiam naquela época da igreja primitiva. Então, esse bispo de Roma, especificamente de Roma, né, juntamente com Inácio era um homem muito influente, como eu falei para vocês, tão influente que ele fazia exatamente igual Paulo. Paulo mandava cartas para várias igrejas. Então, Inácio, ele fazia a mesma coisa, ele mandava cartas para várias igrejas, né? E se tornou uma pessoa muito influente. E tem muitos escritos dele até hoje, carta de Magnésios, carta aos Filipos, né? Que ele mandava para essas igrejas, dando orientações, né? E tentando levá-los a comprar esta ideia, principalmente essa ideia da questão da guarda do domingo. E foi assim que foi começando a introduzir essas heresias, que não ganhavam apoio da igreja primitiva. Não ganhava apoio, a gente vai ver isso aqui dentro da história, logo aqui em seguida. Por que trocar o sábado por domingo? Como a gente já falou, para evitar parecer judaizantes às autoridades romanas. Esses líderes, entendeu? Inácio, Irineu e esse bispo de Roma, o bispo Victor, eles queriam muito assim ter uma aproximação com Roma, com as autoridades romanas, mas eram mal vistos porque pareciam judeus, né? Então eles queriam desvincular-se disso. Mas a igreja primitiva guardava o sábado, e nós temos isso relatado na história. De acordo com algumas fontes clássicas, difundido no 7º dia a observância do sábado pelos cristãos. Cristãos gentios. Gentios quer dizer cristãos que eram já gentios, que haviam se convertido ao cristianismo. Essa guarda do sábado prevaleceu com ênfase do século III até o século IV, e foi enfraquecendo aí do século IV em diante, que começou a enfraquecer a guarda do sábado. Mas, até esse século ainda, os cristãos guardavam o sábado. No livro de Sócrates Eclesiástico, no livro de História da Igreja, diz o seguinte: pois embora quase todas as igrejas em todo o mundo celebravam o sagrado e solene sábado de cada semana, mas os cristãos de Alexandria e Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazer isso. Ou seja, todas as igrejas de todas as regiões, principalmente as do Oriente, guardavam o sábado, exceto as igrejas de Alexandria, da Grécia, e Roma, a capital, Roma, lá na Itália, eram as únicas igrejas que não guardavam o sábado, por causa de algumas tradições, entendeu? Quais tradições? Eles criaram a tradição de que o domingo deveria ser reverenciado por ser o dia da ressurreição de Cristo. Não há autoridade nenhuma bíblica nisso, mas eles criaram essa autoridade, essa tradição. E eles começaram ali em Roma, em Alexandria, eles não guardavam mais o sábado, eles guardavam o domingo, só em Alexandria, em Roma. Mas, como diz bem aqui a história, todas as outras igrejas não, elas celebravam o sábado, guardavam o sábado. Aqui, mesmo em Alexandria, havia um bairro onde tinham alguns grupos de egípcios convertidos, e aqui diz o seguinte: os egípcios no bairro de Alexandria e os habitantes de Tebas, seguros em suas assembleias religiosas no sábado, eles ainda guardavam o sábado, mesmo lá em Alexandria, que não tinha mais por costume guardar o sábado, mas que não participavam de mistérios da maneira usual entre os cristãos em geral, para depois ter comido e satisfeito o seu alimento de todos os tipos, à noite, fazendo as suas ofertas, eles participavam dos mistérios. Mistérios aqui as refeições, era a ceia, que eles tinham costume de fazer juntos, né? Já no século V, a História da Igreja, volume 7, referenciado de Sócrates Eclesiástico, afirma:
Conjuntos não são realizados em todas as igrejas no mesmo tempo ou forma. O povo de Constantinopla e quase todos os lugares reuniam no sábado, assim como no primeiro dia da semana. Agora eles já estavam reunindo no sábado e no primeiro dia da semana. Todas as igrejas reuniam no sábado e no primeiro dia da semana. O sábado era o bíblico, o primeiro dia era a tradição. Só que esse costume nunca era observado em Roma e Alexandria. Que costume? Ele só, em Roma e Alexandria só guardava o domingo, não guardava o sábado. Entendeu? Em Roma e Alexandria só guardava o domingo, não guardava o sábado. Existem várias cidades e vilas egípcias onde, ao contrário do uso estabelecido em outros lugares, as pessoas reúnem-se nas noites de sábados, apesar de terem jantado anteriormente a participar dos mistérios. Então, pela história, nós vemos que a igreja primitiva guardava, nós vemos isso na Bíblia, eles guardavam o sábado. Nós vemos dentro da história que a igreja guardava o sábado e houve um esforço, né? Um esforço de distorção da verdade, como Paulo falou, que haveria esse esforço de distorção da verdade, para que se trocasse a guarda do sábado pelo domingo, entendeu? E esse movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? Com a entrada de muitos gentios, foi enchendo de muitos gentios, né? Que tinham por costume, quando eram pagãos, guardar o domingo, né? Isso foi ganhando força. A proporção que ia aumentando de gentios ia diminuindo de judeus convertidos, que eram aqueles que preservavam os antigos princípios da guarda dos mandamentos. Mas antes que eu passe para a segunda parte do nosso slide, eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. A gente ainda está em Roma pagã, viu? A gente ainda está dentro de Roma pagã. Eu estou falando de coisas que aconteceram no período de Roma pagã. Alguém gostaria de falar alguma coisa? É dada a oportunidade. Só fazendo um adendo quanto ao processo de mudança no contexto do Império Romano, de Roma imperial para Roma papal. Você já citou aí alguns elementos importantes, mas existem fatores ainda ocorrendo, ou que ocorreram durante Roma imperial, que foram fatores determinantes para a realidade de Roma papal. Ainda vai falar. A gente está falando aqui de fatores que aconteceram dentro da igreja. Logo à frente, nós vamos falar de fatores extra, fora, que reforçaram esses fatores dentro da igreja. Pode falar, Joyce. Ok. Então, você tem ali por volta do ano 303, período que começa ali é o período da fase da igreja de Pérgamo. Então, você tem, nesse período aí, uma perseguição de 10 anos, que é a perseguição de Diocleciano. Ela vai de 303 até 313. Em 313, você tem Constantino convertendo-se nominalmente ao cristianismo, e, na verdade, de cristianismo não havia nada na conversão de Constantino, era apenas uma jogada política para a concentração de poder e a unificação do império. E essa perseguição de 303 a 313, ela, de certa forma, foi para o contexto da transição de Roma imperial para Roma papal um elemento muito importante. Por quê? Você acabou de citar aí da alta concentração de pagãos que saíram do paganismo e se converteram ao cristianismo. E esses pagãos que saíram do paganismo e foram convertidos para o cristianismo, eles foram doutrinados pelos cristãos no tocante ao exercício da vontade de Deus e a forma correta de adoração
ao Deus único. Então, assim, do ponto de vista de orientação, de instrução, esses pagãos estavam indo bem. O problema é que, quando veio a perseguição, esse pessoal não estava preparado para lidar com a intolerância do Estado, ou melhor, a intolerância do Império. Então, em decorrência da perseguição, muitos abandonaram a fé, mas, em contrapartida, muitos se mantiveram fiéis à adoração do verdadeiro Deus, apesar da perseguição. E, na verdade, quem elaborou toda essa situação de perseguição era Satanás, que manipulava a realidade do Império, os líderes do Império, o sistema político e religioso, para tão somente conquistar ou atingir, né, os seus objetivos. E Satanás mais perdeu com essa realidade da perseguição do que ganhou, porque cristãos morriam, mas, na contrapartida, outros cristãos vinham como resultado da morte dos fiéis. Foi sempre assim na história da perseguição das forças do mal contra os adoradores de Deus, né? Foi sempre assim. Então, o que acontece? Satanás percebeu que a perseguição não estava dando resultado, não era mais um elemento positivo na realidade dos seus objetivos. Então, em 313, ele cessa a perseguição e faz uma jogada de permuta. Os cristãos, em detrimento do desejo de paz, eles agora aceitam uma espécie de cristianismo híbrido, onde há elementos do verdadeiro cristianismo e da verdadeira adoração, só que agora misturadas com elementos da adoração pagã e da filosofia pagã. Aí que faz é aqui que faz diferença a conversão nominal de Constantino. Então, em 313 é promulgado ali o Edito de Milão, e a igreja perseguida, ela agora passa a perseguir. Quem é perseguido agora? Aqueles que não se rendem à realidade da igreja. Os pagãos agora são perseguidos para serem forçados a entrarem nesse contexto de uma liturgia híbrida, misturada com elementos do paganismo e do cristianismo, né? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, amadurecendo esses pontos dessa religião mística, porque mais tarde nós vamos chegar à questão do sistema de papas, né? Mas ainda do ponto de vista histórico, falando de Roma imperial, tudo que eu estou colocando aqui ainda faz parte da realidade de Roma imperial. Tudo isso aqui é um processo de transição de Roma imperial para Roma papal. E falando da realidade do líder maior no sistema romano hoje, que é o Papa, ou o sistema do papado, né? Nós temos ainda, do ponto de vista de transição, no contexto de Roma histórica, Roma imperial, melhor dizendo, a importância do imperador. Por quê? Os imperadores, eles eram divinizados, eram adorados como Deus. E Paulo tem um texto em Tessalonicenses que diz que o ministério da iniquidade já operava em seus dias, mas que ainda não havia se manifestado porque havia algo que o detinha, né? E por isso ele ainda não havia se revelado. O que detinha o sistema da iniquidade? Que ele está falando aqui exatamente do sistema papal. Já existia nos dias de Paulo. O que detinha, na verdade, o surgimento do sistema papal era a vigência do Império Romano, ainda na figura dos seus imperadores. Só que em 330 acontece um elemento histórico de extrema importância para a realidade do colapso do Império Romano, que foi o quê? A transferência do Império, a transferência da capital do Império de Roma para Constantinopla. Quando essa transferência aconteceu de Roma para Constantinopla em 313, aquilo que já era um sistema papal camuflado, subvertido pelo sistema dos imperadores, porque os imperadores não aceitariam rivalidade no contexto de adoração, mas havia o sistema de bispados da igreja, porém não com a força de um papa,
Quando a capital é transferida de Roma para Constantinopla em 330, aí o sistema dos bispos, que já era uma força do ponto de vista apenas religioso, agora começa a ganhar também proeminência política. É quando algumas tribos bárbaras, né, vão se aliando agora à igreja e recebem o apoio dos bispos, até porque os bispos agora passam a ser uma figura com relevância não apenas religiosa, mas também política, com a ausência dos imperadores na parte oriental do império, né? Aliás, no Ocidente, a ausência dos imperadores no Ocidente, né? Então, os bispos eles começam a ganhar força de 330 para cá. E, nesse momento, o que antes era visto na figura dos imperadores um elemento de divindade, quem passa a adotar esse elemento de divindade ainda na figura de um homem são os bispos, né? De forma que, em 538, nós temos a oficialização por completo do bispo de Roma como cabeça da igreja, mas não apenas como cabeça da igreja, mas também como líder do Estado. E aí nós temos a formalização dessa questão que começa desde os dias de Paulo, né? Então, veja que Satanás ele começou a trabalhar com elementos que pareciam insignificantes, uma perseguição desencadeada sobre a igreja em 303. Teve um propósito, que foi cansar os cristãos da perseguição, estarem distantes da família, não podiam congregar em templos, estavam presos, limitados a catacumbas, desertos, e não tinham vida social, não tinham vida na sociedade, enfim, viviam como párias da sociedade durante muito tempo. Então, esse sistema de vida cansa as pessoas. E quando vem o cessar da perseguição em 313, com o Edito de Milão, para muitos isso foi um fôlego. Só que, na verdade, a igreja ela prosperou mais no contexto da perseguição do que necessariamente, evidentemente, que no seu contexto de paz, né? A paz, na verdade, nesse contexto foi uma maldição para a igreja. De forma que, nesse contexto, nós temos aí esse sistema da igreja romana, da Babilônia mística, que surge exatamente de todo esse processo. Eu estou falando aqui grosso modo, mas a história ela tem muito mais detalhes a nos informar no tocante a isso. O tempo não permite entrar nesses detalhes, mas falando de forma assim bastante resumida, complementando o que Cláudia também já colocou aí, quanto a esse período de transição que vai de 31 depois de Cristo até 538, que é quando Satanás consegue formalizar os seus objetivos. Então, tem todo um contexto, né, que vale a pena estudar, vale a pena se debruçar para entendermos o que está diante de nós hoje no tocante à Babilônia mística, né, com base aí em Apocalipse 13, que logo, assim como de 303 a 313 houve uma perseguição, nós também teremos uma perseguição. Não sei se ainda nessa geração ou se numa outra nós não podemos determinar datas, né? Mas pelas evidências que estão diante de nós, de cumprimento de profecia, não parece que vai demorar muito tempo para que uma nova perseguição se desencadeie sobre a igreja em pleno século XXI, né? Então, vale muito a pena estudarmos a história, o contexto da profecia, que tem a sua base de interpretação a partir da história. Não há outro método para entendermos a profecia. Por isso, nós estamos aqui abordando muitos elementos da história, porque essa é a única forma de entendermos as profecias de Daniel e Apocalipse, né? É cansativo ouvir história, mas nesse momento torna-se indispensável o conhecimento daquilo que está diante de nós e do porquê nós, adventistas do sétimo dia, temos a nossa interpretação e a nossa visão escatológica no tocante a Daniel e Apocalipse. Obrigado, Joelso. Como o Joelso bem disse, né, que lá, então, quando Constantino vem com o decreto, o Edito de Milão, em 313, ele lança um decreto, né, e nesse decreto, ele promulga que os juízes e os povos da cidade, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Está vendo essa imagem aqui do lado? Esse aqui era
era o deus, né, pagão de Roma, Solis Invicto, era o deus Sol, entendeu? O domingo era o dia do deus Sol. E então, Constantino baixa esse decreto. Aos moradores do campo, porém, concede atender livre e desembaraçamento os cuidados de suas lavouras, visto suceder frequente e não haver mais adequada a semeadura e ao plantio da via, pelo que não convém passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Então, Constantino baixa um decreto, como o Gelson bem explicou tudo aí, para a guarda do domingo. Todos deveriam guardar o domingo. E o que a igreja fez? A igreja primitiva, que agora era bem vista por Constantino, como o Gelson já explicou aí, houve um conchavo, agora Roma viu que era viável se unir aos cristãos, porque eles estavam crescendo muito, por mais que houvesse perseguição, por mais que eles eram mortos, mas eles só cresciam. Então, Constantino foi o único imperador que falou assim, eu vou fazer uma sacada, em vez de ser contra eles, eu vou me unir a eles, entendeu? Aí você estuda a história, você vai ver como foi a sacada de Constantino, né? Ele falou que teve uma visão e tal, e agora adoraria o Deus cristão. Mas, na verdade, Constantino nunca se converteu. Ele só fez essa amalgamação entre o cristianismo e entre o paganismo, né? E o que aconteceu foi que, quando ele baixou esse decreto dominical civil no estado de Roma e todo lugar que Roma compunha, a igreja fez o quê? A igreja reuniu um concílio e agora também, diante desse edito de Roma, né, onde agora eles viam Constantino como um grande apoiador para a paz, a liderança de Constantinopla e do Império e de Roma, que, como vocês bem viram na história, era a que predominava e que foi influenciando todas as outras igrejas, contra elas ainda continuavam persistindo na guarda do sábado, elas eram as únicas que não guardavam, e eram elas que tinham mais influência dentro do Império Romano. E dentro desse concílio, eles conseguiram persuadir a maioria, agora todos os cristãos devem guardar o domingo, o primeiro dia da semana, em substituição do sábado, porque Cristo começou a criar o mundo no primeiro dia da semana e porque ele ressuscitou nesse dia. E eles fizeram uma amalgamação dizendo que Cristo era o sol da justiça, e como os pagãos guardavam o domingo, o dia do sol, eles iam guardar agora o domingo como o dia de Cristo, o sol da justiça, e fizeram essa amalgamação. Obviamente, nem todos aceitaram. Isso está relatado lá no livro História da Redenção, sobre o subtítulo A Grande Apostasia, você vai ver isso lá, tá? Depois você dá uma olhadinha. E também no livro Grande Conflito você vai poder estar vendo isso também, que uma boa parte dos cristãos não aceitaram, e houve muita perseguição por isso também, por não ter aceitado, né, essa liturgia que a igreja agora corrompida, né, com o império, igreja e Estado corrompida, acabou de lançar. Mas eu vi aqui que o Watson levantou a mão, gostaria de falar, Watson? Sim, Cal. Dada a oportunidade. Ok. Eu queria apenas contribuir, quando você fez a primeira abordagem, dos problemas internos que a igreja ela começou a passar, né? E isso se deu porque a igreja se fortalecia de forma economicamente, né? Por parte de tomar para si as áreas territoriais, né? E isso criou um elo de desencontro de pensamento e de harmonia entre eles mesmos, né? Ou seja, eles agora queriam negociar, queriam fazer barganhas, queriam fazer uma série de coisas contra o princípio que a igreja deveria seguir naquela época, né? E eles começaram a entrar em contendas, né? Trazendo problemas vamos dizer assim, de difícil controle. Isso foi já no período da Idade Moderna, né? Então a igreja ela foi passando por um processo de bastante problemas internos, né? Acontecimentos que levaram os dogmas a mudarem até a sua linha de pensamento, né? E também começou a perceber que, como você até falou, você deu uma clareada muito importante sobre as pernas de Roma. E lá os pés tinham as divisões, né, que são a Europa. E eles perceberam que a Europa começou a expandir através do crescimento, e entre eles lá surge Guilherme Miller,
lá surge Martinho Lutero, lá surge. Então, assim, começa a ter uma expansão do crescimento e o avanço da igreja, no sentido da igreja cristã, né, o surgimento desta reforma. E a Igreja Católica ela passa por um abalo muito grande, porque eles tiraram o foco deles e começaram a criar alguns dogmas, né, algumas coisas muito pesadas. E dizem-se até que naquela época, né, porque a Igreja Católica ela não era governamental, ela era legislativa, ou seja, ela criava suas leis. É tanto que existe dado que a Igreja está acima das leis, né? Ela se posiciona. Hoje, só para quem possa ter conhecimento, as instituições religiosas aqui no Brasil, elas não pagam tributos baseado na Constituição por causa da Igreja Católica, porque como ela possuía bastante área territorial, então ela entrou dentro na nova Constituição a isenção de tributação para o Estado, ou seja, ela não paga nada para o Estado. E aí, isso se deu por causa justamente do início do período da igreja, já da igreja da Idade Média, né? Porque a Constituição, nós temos várias constituições, né? Elas foram apenas só reformuladas, e aí a gente percebe o mecanismo que existia naquela época, e eles tinham como objetivo, aqueles que entrassem na igreja e quisessem seguir a carreira, né, de padre, eles precisavam assinar um termo de celibato, ou seja, eles não poderiam ter esse envolvimento de criação com famílias, fazer famílias, justamente por causa dos patrimônios, porque se casasse, eles perderiam o patrimônio, porque aí agora o Estado iria cobrar o tributo, né, da instituição. Então, essas e outras pormenores começaram a abalar a estrutura da igreja, que é justamente o desmembramento de Roma com a Europa em si, e a Europa começa a ter o seu avanço. E aí você vai dar uma certa continuidade dentro dos fatores que vai levar a gente a entender o porquê que existissem esses conflitos internamente dentro da igreja de Roma papal, já na parte de Roma papal. Beleza, Watson. Fazer só uma mínima correção aqui. Guilherme Mille não foi na Europa, não, foi lá nos Estados Unidos, tá? Deixa eu falar. Eu digo assim, o surgimento desses reformistas, eu sei que começou na Inglaterra, né? Através de... Eu estou dizendo que Guilherme Mille faz parte também, não está na Europa e nos Estados Unidos, mas eu digo, começa dali, então, o desmembramento. Começa. Isso mesmo. Então, como a gente bem viu aqui, várias heresias vieram surgindo. Primeiro vem o concílio de Laodiceia oficializando a guarda do domingo, depois o começo de culto dos santos, oração pelos mortos e dogmas de purgatório. Foram essas heresias que foram surgindo com essa amalgamação do Estado com a Igreja, né? Como o Watson bem falou, eles receberam muitos favores nessa unificação. A liderança que já vinha tentando corromper a igreja com algumas ideias errôneas, distorcendo a verdade, ganharam força no Estado, entendeu? Com a unificação do Estado. A igreja de Roma se torna a igreja sede, pode-se assim dizer, porque na época da igreja primitiva, as igrejas, elas não, por exemplo, uma igreja não determinava o que a outra podia fazer, entendeu? Agora tinha uma sede em Roma, e foi escolhido Roma, um dos piores lugares, que naquela época dos cristãos primitivos já chamavam Roma de Babilônia, porque ela era vista como uma Babilônia. Mas a igreja de Roma é que foi escolhida, né, para ser a sede, e o bispo de Roma foi chamado de primeiro bispo, já era uma introdução ao papado, podemos dizer assim, uma introdução ao papado, né? E eles tomavam decisões mediante a concílios, que já era uma coisa da igreja primitiva, mas esses concílios eram bem corrompidos, e ali, com o aval do Estado, entendeu? Eles ganhavam mais força com os outros, né? Alguns, por medo, cediam, né? Porque eram pressionados a ceder aos editos de Roma, né? Das igrejas de Roma. Bem, nós já estamos aqui a 9h23, o assunto é bom, gostoso e extenso, né?
Na próxima semana, a gente ainda está em Roma pagã, estamos já saindo de Roma pagã, entrando para Roma papal, tá? Nós já estamos saindo de Roma pagã e entrando para Roma papal. Nós vimos aqui o declínio da igreja, começou o declínio dentro da igreja, né, primitiva. E na próxima semana a gente ainda vai estudar isso, nós vamos ver a estratégia que eles usaram, porque a maioria dos cristãos ainda não aceitavam o domingo como guarda, né? Então, uma das estratégias da Idade Média foi o obscurantismo, né? Retirar o conhecimento do povo, enchê-los de crendices, e nós vamos ver uma suposta carta, pseudo-carta, que nós vamos ver que diz que foi enviada por Cristo Jesus, para revalidar o domingo como dia de guarda, mas isso a gente vai ver na próxima semana, tá? Esse documento, você pode encontrar ele nos livros apócrifos, ela se encontra lá nos livros apócrifos, né? Que é considerada uma carta apócrifa, porque é denominada como se fosse carta de Jesus. Mas isso a gente vai ver na próxima semana, quando já estava começando as invasões bárbaras, os bárbaros já estavam dando muita dor de cabeça no Império Romano, e eles usam essa carta para dizer que Cristo estava permitindo todo aquele problema com os bárbaros, justamente porque não estava sendo guardado domingo pela igreja primitiva. Olha, dados que nós temos aí que comprovam que a igreja primitiva insistia na guarda do sábado e não na guarda do domingo, né? E muita gente desconsidera isso, né? Isso foi uma imposição realmente da Igreja Católica para os adeptos da igreja naquela época. Joel, se você gostaria de fazer mais alguma consideração final? Não, Cláudia. Tá certo. E você, Marcelo, que está aí quietinho. Isso, meus amigos, eu estou aqui como um aprendiz, gostando muito, que Deus abençoe e que possamos continuar na próxima semana. Amém. E vocês, Beatriz, Milena, Núbia, estão todo mundo quietinho, Paula, Mila, Kemuel, Evelyn, Sabrina, Mirela. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, Paula. Paula? Eu quero... Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Só pedir oração pelo meu pai, que ele está hospitalizado, né? Minha irmã já pediu um grupo para orar por ele, o nome dele é Gabriel, e o quadro dele se agravou de ontem para hoje. É o que está na E UTI, desde né? o começo do ano a gente tem passado por grandes lutas desde janeiro com meu pai, entre infartos, AVC. Então, só Deus mesmo, só oração. A gente vai estar orando por ele, viu? No nosso grupo, gente, por favor, lembre-se do pai de Paula, tá? Para estar orando por ele durante essa semana, viu, gente? Começa já hoje. Muito obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais Não, alguém? eu aprendi muito hoje, apesar de que teve um momento que eu apaguei rapidamente e aí me olhei o rosto para acordar. Não sei por que me deu um sono horrível. Cansaço, a semana foi bem difícil, né? E aí, mas eu gostei bastante, coisas que eu não sabia mesmo, não fazia ideia. Inclusive, uma coisa aí que foi o Watson ou foi o Joelson que falou, é que os padres começaram a ficar, né, como eunucos, assim, no sentido de não ter relacionamento com ninguém para não pagar imposto, sendo que eu achava que é porque eles eram tirados a santo ou que era parte da religião deles. São várias curiosidades que a gente vai aprendendo, assim, e também essas questões do decreto, né, que a gente até ouve falar, mas a gente esquece que já teve um decreto para guardar o domingo. São coisas assim que vai fazendo todo um contexto histórico para chegar até aqui, e é muito importante, muito interessante a gente descobrir isso, porque tudo vai ficando claro na mente, né? E Satanás, ele não brinca em serviço, ele vem agindo desde muito tempo, né? Cada época as coisas vão se cumprindo mais para que chegue agora, no nosso tempo, ele está agindo ali o tempo todo. Então, a gente não pode estar dormindo, né? Literalmente, a gente tem que estar acordado para
ver o que está acontecendo, porque se a gente deixar passar despercebido, como muitas vezes eu, por exemplo, às vezes estou viajando, não faço nem ideia do que está acontecendo, se ficar assim, não vai ter forças para resistir, porque se você não sabe lidar com o problema, não tem como enfrentar. Isso. Verdade. Obrigado, Evelyn. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Pronto, como eu não estou vendo ninguém abrindo o microfone para falar mais nada, então a gente vai finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma oração e eu peço para vocês não saírem depois da oração, porque eu vou tirar um print, tá? Aqui da gente, vou tirar um print. Então, não saiam depois da oração, tá bom? Eu vou convidar aqui o Adson para fazer a oração, para a gente finalizar. O Adson, por favor. Ok, legal. Só me lembra o nome do pai da Paula, que ela falou, e eu... O nome do pai da Paula?